Bom dia, gente. Estamos começando esse podcast. A ideia do podcast é que ele possa auxiliar vocês nas aulas, certo? Ou seja, uma forma da gente não se distanciar tanto da minha voz, não ficar algo muito longe, né? Então, a ideia, primeiramente, nessa semana é fazer uma revisão do que a gente viu. Lembrando que eu passei um trabalho para vocês, para ser entregue nesse domingo, no caso, dia 5. Lembrando que o prazo pode ser postergado para no máximo terça-feira, ou seja, dia 7 de abril. Então, na nossa primeira aula, que é referente do dia 6 ao dia 10 de abril, vamos relembrar um pouquinho de tudo que a gente estudou. Então, nós vimos durante essas outras semanas o que era o Big Bang. Então, o Big Bang ele era uma grande explosão, aonde foi liberado muita energia, e toda essa energia, como estava muito quente, não tinha como os átomos se formarem, não tinha como as moléculas se formarem. Conforme isso foi resfriando, liberou-se uma onda de radiação. Essa onda de radiação a gente chama de radiação cósmica de fundo, certo? Que foi outra coisa que eu pedi para vocês. Que ela literalmente é uma radiação primordial. Ou seja, através dela a gente consegue identificar realmente que o universo veio lá do Big Bang. Nós estudamos também o que era energia escura. Segundo Hubble, ele havia observado que os planetas, os sistemas solares, tudo está se expandindo, né? Estão se distanciando. Então, como o universo está se distanciando, isso era um pouco retórico, porque a única força que atua a longas distâncias é a gravidade. Ou seja, a gravidade é uma força que tende a atrair todos os corpos para um ponto só. É o que prende, por exemplo, a gente na Terra. Então, se eles estão se distanciando, existe alguma coisa que está promovendo esse efeito. Então, esse efeito deve ser feito, por exemplo, pela energia escura. Tudo bem? Outra coisa que eu havia pedido, que a gente chegou a ver, era a formação do nosso sistema. Então, o nosso sistema ele foi criado através de uma poeira cósmica, e essa poeira cósmica ele começou a se aglutinar, ou seja, os pedacinhos começaram a se juntar, exatamente devido à gravidade. Então, acontece que essas bolinhas começaram a se juntar, formando igual uma bolinha de neve. Lembra que a gente viu, cheguei a dar o exemplo, igual uma bolinha de neve que vai rolando, rolando, rolando e ela vai crescendo? Então, conforme isso vai se juntando, eu vou tendo a formação do Sol e dos outros planetas. É válido ressaltar que essa formação só ocorreu devido à temperatura elevada dessa poeira cósmica. Ou seja, o fato dessas rochas estarem muito quentes que permitiu com que elas formassem os planetas. Tanto que hoje em dia não tem mais essa formação, porque o planeta já esfriou, certo? O sistema solar, né, dos planetas, asteroides, tudo já deu uma diminuída na temperatura. Outra coisa que vimos também foi com relação à existência de vida. Como que ocorreu, né? Quais condições para existir vida em outros planetas. Então nós vimos que, para o que a gente conhece, ou seja, seres vivos feitos de carbono, nós temos alguns parâmetros. Que o primeiro deles é o quê? Tem que existir água líquida, certo? Ou seja, na temperatura de 0 a 100 graus, ter uma temperatura estável. Então, para isso, a atmosfera auxilia bastante, certo? No caso, a própria atmosfera permite com que o oxigênio fique ali dentro, não vá para fora. Outro fator importante que nós vimos também foi o fato de uma proteção para esse planeta, né? Ou seja, pode ser devido, por exemplo, ao campo magnético, né, que o planeta gera, pode ser devido ao cinturão de Órion, que protege a gente, o fato de Saturno, de Júpiter e a própria Lua proteger a gente. Nós vimos também o que eram as leis de Kepler. Então, nas leis de Kepler, nós vimos o que era basicamente as 3 leis de Kepler, aonde essas 3 leis diziam. A primeira, ela dizia que os planetas em órbita em torno do Sol descrevem uma elipse e que o Sol ocupa um dos focos. Então, a primeira lei de Kepler, ele indica exatamente que a Terra não gira totalmente formando um círculo, uma circunferência. Ela vai formar uma elipse, que é um círculo achatado. A segunda lei, ela diz o quê? A linha que liga o planeta Sol varre as áreas iguais em tempos iguais. Ou seja, o mesmo tempo, a mesma área que
a Terra, a mesma área que a Terra faz, né, no percurso em torno do Sol é mesmo em outro ponto. Em outras palavras, resumindo tudo o que ele falou, quando a Terra está perto do Sol, ela vai girar muito mais rápida. Quando ela está distante, ela vai muito mais devagar. E essas áreas percorrentes, ou seja, o ponto inicial e final da Terra e o Sol formando tipo um triângulo, isso vai fazer com que a área seja igual entre eles. Basicamente é isso. E a terceira lei de Kepler está relacionada aos períodos, ou seja, você consegue relacionar essa distância com o tempo. Foi isso que a gente viu nas últimas aulas. Então, dando seguimento ao que nós havíamos visto, eu passei para vocês um material que corresponde a uma apostila de exercício de física e a 2 tipos de livros. Então, esses livros vocês devem utilizar como base. Caso vocês não tenham trago o livro do Estado para casa, ou caso queira utilizar eles também, não faz menor diferença. E para poder nivelar todo mundo, eu vou utilizar essa apostila de exercício de física. Por quê? Ela é uma apostila que contém bastante exercício e no final dele contém também a resolução dos exercícios. Então já facilita bastante caso vocês tenham dúvidas sobre a questão e tudo mais. Então a primeira parte que a gente vai começar a ver é exatamente a parte da página 2, ou seja, o início da física que está associada à cinemática. Então o que é cinemática? Cinemática é o estudo do movimento, ou seja, o estudo do movimento é tentar compreender como o corpo se movimenta. Então, sempre que a gente fala de corpo, a gente está falando de qualquer coisa. Pode ser uma pessoa, pode ser um lápis, um carro, um avião, um corpo. Tudo bem? Um objeto. Então, o primeiro passo para a gente identificar se o corpo ele está ou não em movimento é ter um ponto de referência, ou seja, ter um referencial. Então, nesse referencial, ele é o que vai dar um norte para a gente. Por exemplo, se eu estou andando de ônibus, imagino que estou andando de ônibus e eu olho para alguém que está fora. Né, para uma árvore que está lá fora, para um cachorro, para uma pessoa, uma casa. Então, no momento que esse ônibus está andando, eu vou ter a sensação que eu estou em movimento em relação a essa casa, esse cachorro, essa pessoa, essa árvore. Mas se eu olho, por exemplo, para o motorista, né, se eu olho, por exemplo, para uma pessoa que está do meu lado, eu vou sentir que eu não estou em movimento. Então, o fato de eu estar me movimentando ou não, literalmente se deve a um referencial. Certo? Por exemplo, eu, mesmo estando aqui, digamos, estou aqui sentado na cadeira, eu posso estar em movimento em relação ao meu computador, né, a televisão, ou eu posso estar em movimento em relação ao Sol, certo? Porque o planeta gira em torno do Sol. Então, o referencial é um ponto muito importante que a gente deve adotar na física. E é ele que vai facilitar e ou dificultar a resolução dos exercícios. Tudo bem? Então, além da gente ter esse referencial, nós temos 2 pontos importantes, o que é deslocamento e espaço percorrido. Deslocamento, ele relaciona basicamente o ponto final e inicial. Ou seja, imagina que, por exemplo, você está aqui em casa, aí você vai tirar uma foto, às 8 horas em casa. Aí você vai no mercado, por exemplo, e tira outra foto. Então, o deslocamento ele vai levar em consideração qual é a distância que você estava para qual distância que você foi parar. Só que, basicamente, ele leva em consideração isso uma distância reta, ou seja, não leva em consideração todo o caminho que você percorreu, todo o trajeto que você fez. Já em comparação, a gente tem o espaço percorrido. E o que é o espaço percorrido? O espaço percorrido ele vai levar em consideração toda a trajetória que você fez. Então, um exemplo simples que a gente tem, imagina que a pessoa ali ela vai fazer tipo um circuito, ela vai correr em círculos, né? Então, tipo NASCAR, que os carros da NASCAR, ele sai de um ponto, ele dá uma volta e chega no ponto inicial. Então, imagina que ele resolve fazer isso, ele sai do ponto inicial, dá uma volta e chega ao ponto onde ele começou, né? Digamos que a largada seja no mesmo ponto da chegada. Então, se a gente for comparar o deslocamento, o que a gente vai ter? Que o deslocamento desse cara é 0. Por quê? Se ele tirar a foto no início do movimento e no fim do movimento, ele vai estar no mesmo lugar.
mas o espaço percorrido não é zero, porque ele se deslocou, ou seja, ele se movimentou, certo? Então, para a gente poder evitar esses efeitos, nós vamos considerar que ele sempre vai estar em linha reta. Ou seja, nesse fato, a gente sempre vai ter que o deslocamento é igual ao espaço percorrido. Bom, mas digamos que eu tenha que andar 2 quilômetros em linha reta e um carro também tem que fazer isso, 2 quilômetros em linha reta. Acontece o quê? O carro ele vai chegar muito mais rápido do que eu. Né? Suponho que o carro ande a uma velocidade normal. Né? Então, por ele chegar muito mais rápido que eu vou dizer que ele é muito mais rápido. Então, uma forma de comparar essa distância que ele percorreu com essa velocidade é literalmente calculando com essa distância, com esse tempo, é literalmente calculando a velocidade desse cara. Então, quando eu digo, por exemplo, que uma bicicleta ela chega, sei lá, a 20 km por hora, e em compensação um avião chega a 300 km por hora, eu estou dizendo que o avião é muito mais rápido. Ou seja, ele percorre uma distância muito maior em um tempo menor. Certo? Então, a velocidade ela nada mais é do que um comparativo de distância com tempo. Então, a velocidade, que é o primeiro cara que a gente vai ter, ele sempre vai ser distância sobre tempo. Ou seja, V é igual a ΔS sobre ΔT. Todas essas letras eu vou mandar na fotinho junto com esse áudio, para poder ficar mais fácil visualizar as fórmulas e tudo mais. Então, acontece que esse tipo de movimento a gente tem o que a gente chama de movimento uniforme, certo? Ou seja, um movimento em que a velocidade é constante. Então, se eu estou andando, por exemplo, a 2 km por hora, eu vou continuar andando 2 km por hora. Tudo bem? Acontece que a velocidade ela pode ser dada em várias unidades. As principais são metros por hora, metros por segundo, desculpa, ou quilômetros por hora. Metros por segundo está associado ao sistema internacional. Já quilômetros por hora é o que é mais usual. Então, para converter um para o outro, ou a gente multiplica por 3,6 ou a gente divide por 3,6. Tudo isso está na fotinho. Então, para a gente começar a ter nossas atividades, a ideia é o quê? Fica aí, para essa semana, a atividade vai ser da página 2, exercício 1, até o exercício 10. Tudo bem? Então, ó, a apostila que eu mandei para vocês já tem resolução. Eu vou pedir que vocês me enviem. Isso para quê? Para que eu possa ter um controle, mas tenta fazer o exercício, tenta me procurar se tiver dúvidas, né? Para a gente poder manter tudo certinho. Tranquilo, gente? Então, beijinhos, até mais.